A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos ler alguns versículos do livro de Neemias, no seu capítulo 4, certo? Então, Neemias, capítulo 4, verso 6, diz assim: Assim edificamos um muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Verso 13 e 14. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa esposa e vossa casa. Verso 16 e 17. Daquele dia em diante, metade dos moços trabalhava na obra e outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. E do verso 21 ao 23, assim trabalhamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo, disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Amados, eu quero tratar com vocês hoje sobre construindo os muros espirituais do nosso lar. Então, quem escutar essa palavra e a sua casa se encontra organizada, amém. Receba essa palavra como uma fortificação para que a sua casa permaneça no caminho e sinta-se motivado a continuar orando, vigiando e trabalhando para que você e sua casa permaneçam assim, né? Lembrando que a palavra do Senhor vai nos dizer em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12 e 13, que aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podes. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Então, mesmo que a sua casa esteja toda em ordem, nós precisamos estar vigilantes, porque possa ser que em algum momento, em alguma adversidade, venhamos a cair. Então, por isso precisamos estar vigilantes o tempo todo, orando e trabalhando, para que venhamos a continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Porém, se porventura alguém que está vendo esse vídeo esteja com os muros espirituais do seu lar abalados, destruídos, encontre nessa palavra um renovo para você orar, vigiar e trabalhar em prol da sua casa. O nome Neemias, ele significa o Senhor consolou. E Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes, né? Um cargo de importância e confiança, né? Até porque o copeiro, ele experimentava, né? Naquela época, os reis eram perseguidos constantemente, e uma das formas que os inimigos tinham para vir a destruir um reinado, destruir um rei, era justamente envenenando sua comida. Então Neemias, ele fazia esse papel e estava sempre ao lado do rei. E na leitura do livro nós vamos ver que ele estava sempre de forma alegre,
né? Estava sempre com uma boa fisionomia diante do rei, algo que vai ser muito importante mais na frente. Certo? Então isso aqui aconteceu por volta de 446 antes de Cristo. Certo? Então, embora o texto vá falar de batalhas físicas, né, de um trabalho físico que foi feito, né, mas nós vemos aqui Neemias orando e buscando o favor de Deus para a causa que ele olha e vê que se encontra os judeus. E eu quero aplicar com os irmãos justamente no sentido espiritual, de nós construirmos os muros espirituais do nosso lar. Então, no capítulo 1, para a gente se inteirar, até chegar aqui no capítulo 4, no capítulo 1, Neemias, ele pergunta pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e também acerca de Jerusalém. E a notícia foi que estavam em grande miséria e desprezo, além de os muros de Jerusalém estarem derribados e as suas portas queimadas. Com essa notícia, Neemias ele chora, ele lamenta, ele passa alguns dias jejuando e orando perante o Senhor. Então, na sua oração, ele reconhece Deus como grande e temível, que guarda alianças e a misericórdia para com aqueles que o amam e guarda os seus mandamentos. E faz confissão pelos pecados dos filhos de Israel, dizendo: os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. E interessante nós vermos nessa passagem porque Neemias ele estava em Suzã, na cidade de Suzã, estava distante de Jerusalém, né? E por mais que ele não estivesse lá junto com o povo, mas sabendo que o povo estava passando, ele se coloca como povo de Deus, como fazendo as mesmas coisas, e é tanto que suas palavras não é assim, eles pecaram, eles se afastaram do Senhor. Não, ele diz, temos pecado, e ele vai além. Ele bota, eu e a casa de meu pai temos pecado. Né? Então, é importante nós vermos isso, para que a gente não esteja nos preocupando em colocar a culpa nos outros, mas que a gente esteja com os olhos na nossa responsabilidade, a responsabilidade que nós temos dentro do nosso lar. Então, Neemias lembra das promessas do Senhor, e no verso 9 e 10, dizendo: mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e cumprirdes então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os terei para e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. O verso 10 ele vai dizer: estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Então a gente vê que Neemias ele lembra das promessas do Senhor, e o Senhor tem nos feito promessas, e a promessa do Senhor é que se nós nos afastarmos dele, se nós pecarmos contra o Senhor, ele vai nos espalhar por toda a terra. E assim ele fez, o povo estava espalhado, humilhado, devastado. Era assim que se encontrava. Mas Neemias ora, confessa seus pecados e diz ao Senhor: Senhor, estes ainda são os teus servos, é o teu povo. Então, meus irmãos, o que a gente pode aprender com isso? Que Deus, os que são seus filhos, ele cuida, né? Quando seus filhos desobedecem, ele disciplina, assim como nós fazemos com nossos filhos, né? E nós disciplinamos porque nós os amamos. E qualquer filho, quando recebe uma repreensão, uma disciplina, ele não vai ficar realmente alegre no momento, mas depois ele reconhecendo que aquilo ali foi para o bem dele, ele vê que o pai e a mãe fez realmente o que era correto, e depois eles estão alegres no nosso lado novamente, com alegria. E assim a gente deve ser diante do Senhor. Nós devemos reconhecer nossos pecados, confessá-los diante do Senhor,
né? E não praticar mais, isso aí é importante. E nós, ainda como filhos de Deus, Ele nos ajunta quando fazemos essas coisas, como nos buscamos a Ele, clamamos a Ele e nos entregamos a Ele. Então, não é porque você pecou ou porque eu pequei que Deus riscou do livro da vida. Isso não existe. Deus, ele é atemporal e ele sabe aqueles que vão estar firmes até o final. Então, ele não fica escrevendo e riscando o nome do livro, não. Ele escreve aqueles que vão ficar firmes até o fim. Mas nós sabemos que diante das circunstâncias da vida, a gente acaba por um momento de fragilidade, um momento de não vigilância, caindo em algum pecado. Enfim, nosso Deus, ele é um Deus de promessa, é um Deus de aliança e ele é fiel à sua própria palavra. Então, quando a gente passa a obedecê-lo, ele também nos abençoa. Amém? Não é uma troca, certo? Mas é porque é assim que Deus faz. E ele vai pedir a Deus, no finalzinho aí, mercê diante do rei da Pérsia, o rei Artaxerxes, né? Nós sabemos que naquele tempo, a gente tem até o livro de Esté, né? O quanto era para a própria rainha chegar diante do rei. Se o rei não autorizasse, ela podia vir a morrer. Imagine o copeiro. Então, ele ora ao Senhor, e nesses dias que ele passou orando, com certeza o Senhor deu a ele o discernimento do que era necessário fazer, e ele viu que a solução partiria do rei, né? Com o rei ele conseguiu favor para resolver esta situação. Então, ele chega diante do rei, o capítulo 2 vai dizer que o rei percebe o semblante triste de Neemias e lhe pergunta o que pode fazer por ele. E Neemias aproveita essa chance de ouro para pedir tudo o que precisa para reerguer os muros de Jerusalém. E é algo bem interessante, eu achei maravilhoso isso, que é justamente no verso 4 do capítulo 2, que o rei vai dizer assim: disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então, nesse momento, que termina o verso 4, quando ele diz assim: então orei ao Deus dos céus, ele não tinha mais alguns dias, ele passou alguns dias orando ao Senhor. Mas aqui é rápido, aqui é aquela oração: meu Deus, a hora é agora, me ajude. E isso aí só com pensamento, e segura na mão de Deus e vai. Então é exatamente isso aqui que acontece. Ele orou antes, ele se preparou antes, mas nessa hora aqui ele já chegou preparado. Ele já tinha orado ao Senhor, ele já tinha acreditado que a boa mão do Senhor ia ser com ele. Então ele chega e se coloca como parte da solução. Peço-te que me envies ajudar, para que eu a reedifique. Veja que Neemias se coloca justamente como parte da solução, né? A ignição, né, para essa solução do que estava acontecendo ali em Jerusalém. E consegue cartas para passar e entrar em Judá. Também consegue madeira suficiente para as vigas da porta da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que iria alojar-se. E o rei ainda enviou com ele oficiais do exército e cavaleiros. E Neemias reconhece que tudo isso foi possível porque a boa mão de Deus era com ele, né? No finalzinho do verso 8 do capítulo 2, ele vai dizer: e o rei mais deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo, né? E a partir do verso 11, Neemias chega a Jerusalém, pega uns poucos homens e em 3 dias faz um levantamento de como está a situação da cidade, sem declarar a ninguém o que Deus pusera em seu coração. E então Neemias faz o trabalho de um grande líder e anima o povo a reedificar os muros, né? Então é importante isso, que ele chega, ele passa 3 dias rodando a cidade, ele
não conta nada a ninguém, né? E aí a gente já tem mais uma lição, que a gente não tem que sair contando nossos planos para ninguém que não vá resolver, né? Ou pelo menos nós sabemos exatamente como deveremos agir, né? Porque provavelmente iria ser indagado das dificuldades, mas ele primeiro toma fica a par da situação, ele já tinha ouvido falar e agora ele vê com seus próprios olhos e aí ele vai tomar uma decisão. E tendo tudo isso já em mente, ele, como grande líder, ele vai motivar todos para reedificar os muros. E no capítulo 3, Neemias coloca todo mundo para trabalhar, distribuindo as tarefas, e boa parte daqueles vão trabalhar exatamente em frente às suas próprias casas. E aí a gente chega no capítulo 4, foi onde nós lemos, e eu já quero começar também dar mais uma aplicação para as nossas vidas, para a nossa família, né? Então, o nosso primeiro ministério é a nossa família. Antes de servir na igreja, nós servimos, ou melhor, nós governamos a nossa própria casa. Para os pais, o governo, para os filhos, o serviço. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2 ao 5, vai falar do que é necessário para ser um bispo, né? Também em 1 Timóteo vai tratar também do que é necessário para ser um diácono e é bem semelhante às características. Vai dizer assim: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus, né? Então, nós vemos que não é simplesmente o diácono e o bispo, né, o pastor, que tem que ter essas características. Todos têm que ter essa característica. Tanto que Timóteo iria procurar dentro do povo aqueles que tinham essa característica e ainda não tinham essas funções. Então, isso aí nós podemos aplicar para a nossa vida, que nós precisamos ter essas características e que o nosso ministério, nosso primeiro ministério, é a nossa família. Você pode até não estar servindo hoje na congregação em que você faz parte, mas você tem que estar servindo em sua casa. Na hora que você se casa, você passou a ser sacerdote do seu lar, a esposa passou a ser a ajudadora do esposo, para que os dois liderem bem o seu lar e que tudo vá bem, que o Senhor reine em seu lar, em sua casa. Então, foram enfrentadas batalhas físicas naquele tempo de Neemias e hoje enfrentamos batalhas espirituais. E são três os inimigos: o pecado, nós mesmos, nossas vontades, nossos desejos, esse desejo que tendem a ser pecaminosos, né? E o terceiro inimigo é o diabo, o nosso adversário. Então precisamos lutar contra essas três frentes, né? O pecado, cujo salário é a morte, Romanos 6:23. Nós mesmos, com os nossos desejos pecaminosos, né? Quando atraídos e engordados pela nossa própria concupiscência, né? A gente tende a cair no pecado se a gente não estiver com os muros espirituais realmente erguidos, com o Senhor ao nosso redor, né? Então podemos ser engordados pela nossa própria concupiscência, né? Isso aí vai estar em Tiago, capítulo 1, verso 12 ao 15. Ele vai dizer assim, ó: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas o verso 14 vai dizer: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Né? E o terceiro adversário é justamente o diabo. Em 1 Pedro
5:8 vai dizer que sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, ele anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, às vezes, somos atacados em um momento de fragilidade. O diabo ele espera um momento de fragilidade, um momento de não vigilância para atacar nossas vidas. E o diabo vai se utilizar dos nossos próprios desejos pecaminosos. E aí, o primeiro versículo que nós lemos foi o verso 6 do capítulo 4, que ele diz assim: Assim edificamos um muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Então, até aquele momento, né, depois de fechar até a metade da altura dos muros, aí as investidas externas, as dificuldades externas aumentaram, o que mexeu com o ânimo do povo para prosseguir a obra. E Neemias precisava lidar com oposições internas também, causadas principalmente por problemas econômicos e sociais que levaram Judá à beira do colapso. O contexto histórico daquele momento explica a razão. Judá estava isolada comercialmente e os trabalhos no muro fizeram com que a produção de cereais também caísse, já que muitos estavam envolvidos com a construção do muro, muitos estavam endividados porque tiveram que tomar dinheiro emprestado tanto para comprar alimento como para pagar impostos. E no capítulo 5, Neemias ele vai exortar aqueles que estavam emprestando com usura e até escravizando seus próprios irmãos, os judeus. Então, além das circunstâncias externas, existia também muitos problemas internos. E o próprio povo emprestando com usura, escravizando o próprio povo, né? E a gente tem que ter esse cuidado, né? E temos que ter o cuidado para que dentro de nossa própria casa não sejamos peso para os nossos, e sim uma bênção. No verso 13 e 14 a gente leu assim: Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Então, irmãos, inspecione, disponha-se a orar e a ajudar os seus a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Lembre-se do Senhor grande e temível. Provérbio 9:10 vai dizer assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, sempre que nós estamos passando por alguma dificuldade e nosso pavio quer chegar ao fim e a paciência está chegando no limite ou passando do limite, a gente deve meditar nesse verso de Provérbio 9. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque é o temor do Senhor que nos refreia, é o temor do Senhor que faz com que a gente não haja pela carne. Então nós precisamos fazer isso, lembrar do Senhor grande e temível e pelejar pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e a vossa casa. Pelejai na oração, na vigilância e também em ação. O verso 17 vai dizer: os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma, né? Mateus 24, verso 42 a 44 vai dizer: portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora virá o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Né? Então, o Senhor ele nos fala que a gente deve estar em todo momento vigilantes,
né, e que a gente não pode deixar as brechas no muro para sermos pegos desapercebidos, né? Então, com uma das mãos temos que fazer a obra e com a outra segurar a espada da verdade, estarmos com o capacete da salvação justinho para podermos resistir no dia mau. O verso 23, ele vai dizer: nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda em que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com a arma à sua direita, né? O Salmo primeiro vai dizer que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Então, assim como Neemias e seus irmãos e os moços e os homens da guarda, eles não largavam suas vestes. Cada um se deitava com a sua arma à sua direita. Assim nós não podemos descansar em nenhum momento. Nossas vestes espirituais tem que estar conosco todo o tempo, dia e noite. E a gente consegue fazer isso principalmente quando nós temos prazer na lei do Senhor. Quando temos esse prazer, nós vamos achar facilidade em não entrar no conselho dos ímpios, de não nos deter no caminho dos pecadores e também não nos assentar na roda dos escarnecedores, né? Então, é esse prazer na lei do Senhor, dia e noite, que vai nos ajudar a fugir das ciladas do inimigo e da nossa própria concupiscência. Então, com muita habilidade, Neemias conseguiu mover a organização e a motivação necessária para que o trabalho fosse concluído e teve grande participação na revitalização da adoração em Jerusalém, promovendo a renovação da aliança através de uma exposição da lei, feito pelo sacerdote Esdras, da confissão dos pecados e do juramento em que o povo prometeu guardar os mandamentos da lei. Então, seja você o agente motivacional para a sua família e participe da revitalização da adoração em sua casa. Leia a Bíblia, motive os demais a ler, ore e motive os demais a orar, confesse seus pecados diante do Senhor e não os cometa mais. Haja, tenha uma ação evangélica, seja um homem bíblico, uma mulher bíblica, guarde em seu coração os mandamentos do Senhor para o obedecer em gratidão por tudo que ele tem feito em sua vida e em sua casa. Neemias foi um homem de caráter, um homem de oração, íntegro, rígido, com relação à justiça e demonstrava grande humildade. Possuía uma fé verdadeira e era comprometido com o zelo pelo culto ao Senhor. Assim façamos nós também. Neemias era uma pessoa de ação, não esperava os acontecimentos, antes se esforçava para fazer as coisas acontecerem. Neemias foi um homem de Deus e sejamos homens e mulheres de Deus. Nós temos um cargo de grande importância e confiança. Somos sacerdotes dos nossos lares. E é nossa responsabilidade evitarmos a contaminação nossa e dos nossos com as coisas do mundo. Assim como Neemias se preocupou com Jerusalém, temos que ter uma grande preocupação com nossa família. E a todo momento procurar estar bem informado do que se passa com a nossa família, com os nossos, e orar com todo o nosso entendimento e fé, para que o Senhor nos livre e proteja dos dardos inflamados do inimigo. Somos responsáveis pelo muro espiritual que nos protege do diabo do diabo que está ao nosso derredor. Então Neemias, ele era um copeiro do rei. Então ele não era um sacerdote, ele não era um rei, ele não era um juiz, mas ele era um servo do Deus Altíssimo. Depois ele veio a ser nomeado governador.
mas ele sendo simplesmente um servo do Deus Altíssimo, isso é por si só suficiente para que venhamos a nos comover com a obra do Senhor, que venhamos a nos interessar pela obra do Senhor, que venhamos a orar pela obra do Senhor, que venhamos a arregaçar nossas mangas e colocar a mão no arado na seara do Senhor em prol do reino do Senhor. E nossa família é o nosso primeiro ministério, é aí onde devemos iniciar o nosso ministério, iniciar essa obra. Os muros de Jerusalém estavam derrubados e os muros eram algo de muita importância para aquelas cidades, né? As cidades fortificadas, elas davam segurança para seus habitantes. Como um homem de Deus que se preocupa com o seu povo, diante de tamanha desolação, Neemias lamenta, chora e se levanta para agir e começa a trabalhar em favor do povo. Precisamos reconstruir ou fortificar os muros espirituais de nossa família e da nossa sociedade que estão sendo devastados pelo poder do pecado. Para encerrar, irmão, só quero ler com vocês um texto que está em 1 Pedro, capítulo 5, verso do 9 ao 11, que vai dizer: resistirem firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Olha só que coisa maravilhosa. O Senhor, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A gente só precisa se entregar a Ele, meus irmãos, porque Ele é que nos aperfeiçoa, Ele é que nos firma, Ele é que nos fortifica, Ele é que nos fundamenta. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.